Sempre que eu julgo outro crente, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco a minha comunhão com Deus, exponho meu próprio orgulho e insegurança, coloco-me em uma situação pela qual serei julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. Um espírito crítico é um vício dispendioso. A Bíblia chama Satanás de acusador de nossos irmãos. Culpar e criticar os membros da família de Deus, queixando-se deles, é trabalho do diabo. No momento em que fazemos o mesmo, estamos sendo ludibriados para fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se, os outros cristãos, não importa o quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. Todo o tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros crentes é um tempo que deveríamos ter usado na edificação da unidade da congregação. A Bíblia diz: estejamos unidos no emprego de toda a nossa energia para nos harmonizarmos uns com os outros, ajudando os outros com palavras encorajadoras, não os colocando para baixo, para lhes apontar as falhas. Em quarto lugar, recuse dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem parte da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e não deve nem ouvi-las se quiser proteger a sua igreja. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a fofocar em seu ouvido, tenha coragem de dizer: por favor, pare, não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que fofocam para você também irão fofocar de você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, Deus diz que você é um criador de casos. Criadores de casos ouvem criadores de casos. Estes são os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos. É triste que no rebanho de Deus as maiores feridas venham de outras ovelhas e não de lobos. Paulo alertou sobre o cristão canibal, que devora um ao outro e destrói a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de encrenqueiro deveria ser evitado. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem é falador. A forma mais rápida de pôr fim a um conflito, seja uma igreja, seja um grupo pequeno, é carinhosamente enfrentar os que estão fofocando e insistir em que parem. Salomão destacou que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Em quinto lugar, pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus deu à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 irmãos, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Em meio a um conflito, temos a tentação de nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade, de maneira amorosa, à pessoa com quem estamos aborrecidos. Isso torna o assunto mais grave. Em vez disso, você deve ir diretamente à pessoa envolvida. O confronto em particular é sempre o primeiro passo, e você deve tomá-lo o mais rapidamente possível. Se você não for capaz de resolver as coisas somente entre os dois, o próximo passo é levar 1 ou 2 testemunhas para ajudarem a confirmar o problema e reconciliar o relacionamento. E o que fazer se a pessoa ainda persistir teimosamente? Jesus ordena que o assunto seja levado à igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a escutar, você deve tratá-la como a um incrédulo. Em sexto lugar, apoie o seu pastor e os líderes. Não existe um líder perfeito, mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade na igreja. Durante conflitos interpessoais, este é um trabalho ingrato. Pastores têm frequentemente a desagradável tarefa de agir como mediadores entre membros magoados e imaturos que estão em conflito.
Eles também receberam a impossível tarefa de tentar fazer com que todos fiquem felizes, o que nem Jesus conseguiu fazer. A Bíblia é clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos servem. Sejam sensíveis a seus líderes pastorais, ouçam seus conselhos. Eles estão atentos à condição de vida de vocês e trabalham sob a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a alegria de sua liderança e não para os sobrecarregar. Por que tornar as coisas difíceis para eles? Os pastores algum dia estarão perante Deus e terão que prestar contas de como zelaram por você. Eles cuidaram de vocês como quem deve prestar contas, mas vocês também terão de prestar contas. Você prestará contas a Deus sobre a forma que seguiu seus líderes. A Bíblia dá aos pastores instruções específicas sobre como lidar com pessoas desagregadoras no meio da congregação. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o contrário, enquanto oram para que elas mudem. Devem admoestar os que são polêmicos, rogar por harmonia e unidade, repreender os que forem desrespeitosos com a liderança e remover os desagregadores da igreja, caso não considerem os dois avisos. Protegemos a congregação quando honramos os que nos servem como líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos as seguintes orientações. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Eu o desafio a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nisso, com todo o seu esforço, e Deus irá se agradar. Nem sempre será fácil. Algumas vezes você terá de fazer o que é melhor para o corpo, e não para si mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou em uma família eclesiástica, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade aprendemos a dizer nós, em vez de eu, nosso, em vez de meu. Deus diz, não pensem só em seu próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Deus abençoa igrejas unidas. Na igreja de Sarebé, cada membro assina um pacto que inclui uma promessa de proteger nossa unidade. Consequentemente, a igreja jamais teve um conflito que dividisse a congregação. Tão importante quanto isso é o fato de que todos quererem fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Nos últimos 7 anos, a igreja batizou mais de 9.100 novos convertidos. Quando Deus tem um punhado de novos cristãos com que quer libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e mais amorosa? Existem muitas pessoas em sua comunidade que estão procurando amor e um lugar ao qual possam pertencer. A verdade é que todo o mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente se importam uns com os outros, elas vão dar um jeito de entrar, ainda que as portas estejam trancadas. 21º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Memorize este versículo. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos capítulo 14, versículo 19. Medite nessa pergunta e responda por escrito em seu caderno de anotações. O que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica nesse exato momento? Até amanhã.